Boa noite, paz seja com todos, amém? Convidamos aqueles que puderem se colocar de pé para nós darmos início a esse culto, a essa reunião do For Love, com esse tema Família Superpoderosa. Que nessa noite Deus vem estar falando conosco, que Ele vem estar trazendo algo novo para nós, amém? Abaixe sua cabeça, leve seu pensamento a Deus e falemos com Ele. Amado Deus e Pai, graças, Senhor, nós te damos, Senhor Pai, por mais esse dia, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de estarmos reunidos na Tua casa, Pai. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações essa noite, que o Senhor venha com algo especial, Senhor, algum ensinamento, algo que nós precisamos, Senhor Pai, que venha direto, Senhor, ao nosso coração nessa noite, Pai. Senhor Jesus, ó Pai, que tudo que venha a ser feito nesse lugar, nessa noite, Senhor Pai, venha a ser para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Da morte eterna pra vida com Deus, de uma
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, que bênção. Ai, que gostoso. Quanta gente. Quantos casais. A gente fica muito feliz. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro culto, né? Depois de... Quanto tempo já faz, amor? 2 anos sem a gente poder estar junto aqui presencialmente. Eu quero a paz do Senhor primeiro, né? Que o Senhor venha abençoar vocês essa noite, que seja um tempo muito especial na presença de Deus. E realmente eu estou muito feliz mesmo, grata a Deus, por cada vida que está aqui. E eu creio que o Senhor tem algo especial para falar conosco. Amém? Por favor, podem se sentar. Sem tocar. Não, no seu marido, na sua esposa, você pode tocar, né? Mas olha aí para o seu lado, para o casal que está aí atrás, na sua frente. Dá um oi, cumprimenta. Tem gente que, às vezes, no culto, né, nos cultos normais, a gente não vê, né? Fica um tempão sem ver. Mas aqui, né, o espaço menor, menos pessoas, a gente consegue identificar os irmãos, apesar da máscara, né? E eu creio que, em nome de Jesus, logo nós vamos estar todos podendo transitar sem máscara também. Amém? Bom, esse culto hoje é um culto de retomada, e eu creio que virão mais por aí. Em nome de Jesus, um tempo que nós vamos poder aqui juntos, né, como casais, crescer, como família, né? Eu até falei, algumas pessoas às vezes perguntam, falam, é só para casal? Não, é para quem quer aprender a crescer como família. Então, se você tem, às vezes, né, alguém que você conhece, alguém que você, um conhecido, um amigo, às vezes até alguém da igreja mesmo, que não é casado, ou é separado, ou é viúva, ou um amigo que fala, poxa, é só para casais? Não, pode trazer, viu, gente? Pode vir, porque é um tempo para a gente aprender, para crescer, né? E essa pessoa, talvez, provavelmente vai se casar, e ela precisa aprender, né? Todo mundo precisa aprender antes, não é verdade? Então, pode convidar, pode trazer essas pessoas, e serão muito bem-vindas. Amém? E nós vamos começar, eu quero chamar meu marido aqui, pastor Márcio. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Ele vai me ajudar aqui. Eu pensei que ela ia esquecer de mim. Não dá para esquecer de você, amor. E nós vamos fazer, como a gente vinha fazendo, né, nas lives, que não eram presenciais, e agora nós estamos retomando presencialmente também, nós vamos fazer um bate-papo, mas um bate-papo onde nós vamos aprender juntos aqui, né?
E é gostoso esse formato porque a gente fica conhecendo os irmãos, né? Hoje vocês vão conhecer 3 casais, 3 pastores da nossa igreja. Olha que honra nós vamos receber aqui. Mas antes, amor, se você, o senhor, meu marido, me permite... Você sonhou com esse dia que eu chamasse você assim? Olha só, irmãos. Eu quero ler um texto. Eu gosto muito das versões diferentes da Bíblia. E eu quero ler um texto na nova tradução da linguagem de hoje, de Gênesis 3:18. É 3? Gente, à vista, não, 2, desculpa. Gênesis 2:18. Olha só o que Deus falou. Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Maridos, olha aí para sua esposa e fala, ô metade. Ô metade. Que coisa gostosa. O Senhor olhou e falou, poxa vida, Adão não pode viver sozinho, ele precisa da outra. É só metade aqui. Cadê a outra metade de Adão? E aí o Senhor criou a mulher. Que bênção, né? Eu amo a palavra de Deus e como ela traz verdades para a nossa vida, né? Que coisa maravilhosa. Então, naquele dia do perrengue, né? Naquele dia da dificuldade aí com o maridão, com a esposa, lembra? Não é a minha outra metade. Deixa eu pegar mais leve. Lá em casa nem tem isso. Que casa que não tem, não é verdade, meus irmãos? Bom, então, para a gente começar esse bate-papo gostoso, e só para avisar também, né, porque algumas pessoas, até a pastora Marcela, mandou mensagem aqui perguntando se ia ser transmitido. Então, por causa da transmissão que está sendo ao mesmo tempo do FAD, está sendo gravado e assim que possível vai subir. Então, vocês vão poder compartilhar depois desse culto, mandar para algum casal que você convidou e não pôde estar aqui com a gente. Então, vai ter lá a gravação. Amém? Então, sem mais delongas, né? Ó, que chique. Deixa eu chamar aqui os pastores. Pastores Marcelo e Veridiane, por favor. Vamos aplaudir o Senhor. São pastores na nossa igreja sede. Por favor. Quero também chamar os pastores Eliel e Camila. Por favor, venham aqui. São pastores também, né, na nossa igreja sede. E o pastor Eliel também faz parte do louvor, um exímio baterista. E também os pastores Vinícius e Juliana. Vamos aplaudir o Senhor. Também são pastores auxiliares na igreja sede. E o Vinícius também é músico, né? Um exímio. Não é exímio? É sim. Um excelente músico. Um tecladista maravilhoso. Amém? Podem tirar a máscara, sim. Oh, glória. Aleluia. Deu? Boa noite, Pai seja convosco. Amém. Vocês estão tudo... A gente fazia antigamente a reunião do For Love, uma reunião mais convencional, com louvor, palavra. Mas a gente descobriu pelas lives que esse formato é muito legal, o povo gosta. E das transmissões gerais da nossa igreja, as transmissões das reuniões de casais eram das mais assistidas durante a pandemia, tanto ao vivo como depois de visualizações. Então a gente descobriu que é um formato legal, vamos tentar fazer ao vivo. Meu nome é Márcio, da T, vocês podem me chamar de Xangai também. E é estranho chamar essa molecada de pastor, porque tanto o Vini como o Eliel, para vocês terem uma ideia,
Eu vim no culto de apresentação do Eliel. Eu lembro da mãe dele grávida dele. Então é para acabar com a gente isso. Daí que eu comecei cedo também. Comecei cedo. Mas é um privilégio estar aqui com vocês. E esse tema que nós vamos tratar hoje é um tema que a pastora até comentou, vamos falar sobre a importância da família. Eu falei, tá, mas vamos fazer um título aí mais chamativo para ver se consegue chamar a atenção do povo, pescar o povo para a reunião. E eu pensei, família superpoderosa. Por que família superpoderosa? Eu quero ler um texto com vocês, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 9. Quero cumprimentar você que está nos assistindo agora, por essa live em morto, não é ao vivo, mas você está assistindo uma transmissão aí de uma reunião nossa mensal do grupo de casais, Ministério da Família, aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular, sede de Piracicaba, sob a liderança dos pastores Toninho e Lourdes Stefan, nossos apóstolos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 9, é um texto um pouco longo, mas eu acho que eu não gosto de ler texto longo antes das reuniões, mas esse aqui é importante. Todos são. Paulo diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Jactancioso na tradução do Xangai é mala. Jactancioso é uma pessoa mala. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ele vai dizendo, foge dessas pessoas no final dessa série. São homens de todo corrompidos na mente, reprováveis quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com uma daqueles. Paulo está falando de um tempo que viria, mas que já não virá mais, porque já chegou, que são os nossos dias. Tempos difíceis, ou como o próprio apóstolo Paulo, uma palavra que ele usa no livro de Efésios, tempos tenebrosos. Então, em tempos de vilões, de castas da maldade que nós temos que enfrentar o tempo todo, tentando destruir a família, tentando contaminar a mente dos nossos filhos, nós precisamos ser uma família superpoderosa, desenvolver os nossos poderes, e não é fácil. Tanto como pastores, eu como psicólogo, nós temos aqui um representante da lei, que é o pastor Marcelo, uma pessoa da área da saúde, que é a Veridiane. A Camila coordena um projeto de saúde, uma clínica que atende pessoas com todo tipo de doenças. E além de representar uma empresa que cuida com a dor, com o luto, com a morte, estão o tempo todo lidando com isso. Vini e Juliana estão no mundo agora. Então, gente que tem o que falar desse tempo, porque nós, todos aqui são pais, todos aqui são pais, mas é gente que tem o que falar. E aí eu mandei uma mensagem durante a semana para cada um, falando qual é o valor central que vocês consideram dentro da família de vocês. E aí é uma pergunta que eu lanço para vocês aqui também. No final nós vamos ter um tempo para perguntas, tá bom? Mas qual é o valor central da sua família? Como assim? Um conceito, uma coisa que vira e mexe, volta na discussão de vocês, algo que para vocês é primordial. Aí eu perguntei vamos começar pelo Eliel e pela Camila. Não são os mais jovens aqui, não são? Vini é mais jovem. É que eu estou murcho. A mulher dele está grávida, ele está engordando, está meio estranho isso. Aí alguém pode pensar, Xangai, essa mulher nem está grávida, você também está engordando, o que você quer falar dos outros? E eu perguntei para o Eliel e para a Camila qual
é o valor central do casamento deles, da família deles. Ele me descreveu algumas coisas que eu não vou falar, se eles quiserem descrever aqui, eles escrevem, mas ele falou que é a questão do... Eu traduzi assim, o trabalho em equipe. Uma família que trabalha todos os pontos em equipe. Camila, boa noite. Quantos anos de casado? Pastor, 9 anos de casados. Meu Deus, pais da Lívia. Pais da Lívia. Só? Só. Eu quero mais, mas ela não quer. Mas o Vinícius já me passou a fórmula. Vou fazer esse próximo ano. Não, é na área que vocês estão imaginando. Calma. Não, eu pensei que fazer filho era a mesma fórmula para todo mundo, mas... É assim, vou fazer filho, é a mesma fórmula para todo mundo. Não tem como. Mas a questão é como você convencer sua mulher a aceitar o filho, entendeu? Desculpa minha ignorância. Estou ficando velho. É que eu já estou na fase de começar a pensar em ser avô daqui uns 10 anos, né? Mas enfim. O que é esse valor? Então, o nosso é o trabalho em equipe, né? Que ficou... Eu passei algumas nuances nossas aí do dia a dia e foi definido como trabalho em equipe. Mesmo porque nós trabalhamos na mesma empresa. Então, eu e a Camila, a gente se vê praticamente o dia todo, né? Em vários períodos do dia a gente está junto. E desde as coisas dentro de casa, a gente costuma dividir bem as tarefas para um sobrecarregar o outro. Porque entra um pouco naquela máxima, né? Às vezes o esposo só trabalha e a mulher também trabalha, mas em casa. Então, os afazeres de casa fica mais para a esposa e o de suprir a família fica com o esposo. No nosso caso, não. No nosso caso, é um trabalho em equipe, porque nós dois trabalhamos na mesma empresa. Então, a gente divide bem. Então, desde a hora que a gente acorda, muito cedo, cada um sabe o que vai fazer, cada um tem aquilo que vai pegar. Na empresa, ela tem o afazer dela, eu tenho o meu. Um vai dando um pouco de pitaco no que o outro está fazendo, porque às vezes você enxerga de uma forma diferente do que quem está dentro, tanto na minha área quanto na área dela. Né? Prestem atenção, porque esse formato de família, que é a família moderna hoje, exatamente, é a maioria, né? É a maioria nossa. A maioria, sim. Aí em casa, depois que... A forma com que nós tratamos também a questão da nossa família, que eu até estava comentando com ela, que a família da parte dela, ainda a gente tem um objetivo de salvação. A minha, que já é toda salva, nós temos um outro objetivo, que é cura. Então, assim, a gente vai dividindo essas tarefas para um sobrecarregar o outro. E eu sou aquela pessoa... A Camila está super envergonhada aqui, porque ela não gosta de falar em público. Mas agora ela é pastora, ela vai falar. Então, o que acontece? Eu sou... A Camila vai falar ou não vai? Então, até isso, eu sou uma pessoa mais de estar na frente. Então, eu estou tocando, estou cantando, eu estou falando... eu estou liderando alguma coisa, mas eu sempre volto, o meu porto seguro é a minha família. Então, sempre quando eu vou chorar, quando eu vou reclamar, quando eu vou falar alguma coisa, é sempre com ela. Então, como ela tem esse trabalho mais de retaguarda, então é ela que está me avaliando. Eu sempre pergunto, até ela não entende nada de música, mas eu pergunto para ela, viu, como foi hoje lá? Você achou que eu toquei bem? Ela fala, não, aquela parte daquela música que você fez assim lá, no tambor lá, ficou legal, eu gostei. Então, assim, até naquilo que ela não entende, ela me passa um feedback, então a gente vai trabalhando em conjunto para poder crescer. Nossa, que legal isso, gente. Olha, quanta coisa que a gente pode aprender aqui, né? E colocar em prática na nossa casa, na nossa família. Ó, ela falou uma coisa aqui, até o leite da Lívia, que a Lívia toma, é dividido. Um leva escovar o dente. Vai lá. Fala o que é. Então ela está levando a Lívia para escovar dente e fazer xixi, eu estou lá preparando leite. A Lívia toma o leite, daí eu volto, lavo a mamadeira. Entendeu? Aí ela está fazendo a Lívia dormir já. Então até nisso, a gente é bem parceiro. Tanto quando a gente fala, a gente vai pedir, não é pedir, a gente vai falar o nosso próximo passo de uma coisa que a gente vai fazer, a gente fala assim um pro outro, depois que a gente termina de conversar. Parceria, hein? Você lembra, hein? Fechamento, hein? A gente toca, né?
Tamo junto. E É, vamos. é bem metade e a metade, juntos, né? Quando vocês passaram nos valores, eu separei uma passagem bíblica para cada valor. Para o valor de vocês, olha o que diz Eclesiastes, capítulo 4, versículos do 9 ao 12. É melhor ter uma companhia do que caminhar sozinho, para poder compartilhar o trabalho e dividir a riqueza. Ou as dívidas também. E se um dos dois cair, o outro ajudará. Mas sem ninguém para ajudar, fica complicado. Dois numa cama aquecem um ao outro, mas sozinho você pode morrer de frio. Sozinho você está desprotegido, mas com alguém, parceiro, você pode enfrentar o pior. E a ajuda de um terceiro, e esse terceiro é que é o pulo do gato, né? Será ainda melhor. Uma corda de 3 filamentos não se rompe com facilidade. Esse terceiro é Jesus, né? E sabe por que a gente apresentou pastores e pastores? Porque, a bem da verdade, oficialmente, só os homens aqui são pastores. Mas que a gente entende que o sacerdócio é familiar. Alguém fala assim, por que nossa igreja mulher de pastor também é pastora? Porque o sacerdócio é familiar. Se você ler o livro de Levítico, de Deuteronômio, era sobre uma família que ficava o sacerdócio, sobre a família de Levi. Então o ministério nunca é de um só. O ministério é de todos, inclusive dos filhos. Inclusive dos filhos. Por isso que Paulo fala, aquele que o filho não está no Senhor, e é bispo, é presbítero, ele precisa cuidar. Porque é um trabalho em equipe. E aí eu pergunto para vocês, por que trabalho em equipe? E como que vocês falam? Vocês já falaram um pouco sobre isso, né? Mas como que é essa vida de trabalho em equipe? Pode ficar com o microfone na mão. Cansou, você passa com a Camila. Como é essa vida de trabalho em equipe? É dividir porque eu penso assim, ó. Num relacionamento, quando você casa com uma pessoa, eu casei para fazer a Camila feliz. E a Camila casou para me fazer feliz. Então eu acredito que, como a gente é um só, eu não vou dividir aqui. Então é 100% ela e 100% eu. É o que eu penso. Então assim, por que como a gente tem uma vida igual no trabalho e nos afazeres de casa, como nós temos uma vida, os dois fazem as mesmas coisas, então a gente tem que estar sempre dividindo para um ficar mais cansado do que o outro. Eu não posso, vou exemplificar, eu não posso ver que a Camila está fazendo a comida e às vezes por exemplo, no sábado, que eu trabalho, às vezes meio período, ela fica em casa e ela faz o almoço, que é o único dia que a gente consegue almoçar junto. Todos nós sentamos à mesa, que é importante, pelo menos uma vez na semana. A gente não consegue. No jantar a gente faz isso frequentemente. Mas no almoço é só no sábado. Porque no domingo a gente já tem a família. Está com pais, irmãos, avós. Então o que acontece? No sábado, eu vou trabalhar, ela cuida da Lívia e faz o almoço. Quando eu chego, não é só porque eu só trabalhei na rua que eu não posso ajudar ela a lavar uma louça depois do almoço. Ou eu vou lavando uma louça, ela vai enxugando, e a Lívia está ali junto com a gente vai dando um pouco de atenção para ela. Aí juntos. É um planejamento. E precisa planejar para ter essa vida. Você não consegue. Se você não planejar com a sua família, você não vai conseguir trabalhar em equipe. Porque não flui assim do nada. Agora somos um time. Tem que ser algo proposital, né? Exatamente, tem que ser proposital. Por exemplo, quando a gente acorda de manhã para ir trabalhar, é telegrafado o tempo. Então, assim, nós temos... a gente acorda, só para você ter uma ideia, trabalha em equipe. Eu acordo 15 para 6 e ela acorda 10 para 6. Então, eu acordo 5 minutos antes, porque eu já vou tomar um banho de chuveiro quente. Que é boiler. Demora uns 2 minutos para ficar quente, vai vendo. Aí eu saio do banho, pode vir. Aí eu já me troco, aí eu já pego, já caço o iPad da Lívia, os 2 celulares, já faço a cama. Eu faço a cama todo dia que eu saio da cama, hein, ó. Pega a dica aí. Hashtag fica a dica. Pode perguntar pra ela, não fica quieto. Não.
Vai complicar o jogo. Não vai complicar não. Pode fazer. Sempre tem um que estraga a vida da gente. Tem saúde, tudo com saúde aqui, ó. Tudo com saúde. Aí eu já faço a cama, já faço a cama da Lívia, já vou lá, ligo o carro enquanto ela tá tomando banho, já desço com as sacolas, porque a Lívia fica na casa da avó e depois vai para a escola à tarde. Já desço com todas as sacolas, coloco no carro e ela já vem atrás com a Lívia no colo, coloca no carro, nós dois, eu vou seguindo ela até o trabalho. Ah, mas vocês trabalham junto, por isso que você vai seguindo ela. Não, porque ela vai na casa da mãe dela e leva a Lívia, mas eu vou acompanhando ela. Você deu um testemunho esses dias no reunião de integração que vocês estão prosperando de uma maneira muito abençoada. Sim. Você acredita que esse padrão de trabalho em equipe... Acredito piamente. Por quê? Porque, assim, todos os nossos sonhos, quando você divide tudo com o seu cônjuge, não é só fazer. A gente está dando o exemplo da fazer doméstico, porque é o que a gente faz dia a dia. É normal. Tem que fazer. Mas quando você divide também um sonho, quando você divide também um projeto, a gente estava brincando aqui da questão de ter mais filhos e tudo, a gente é novo, ainda dá tempo. Mas quando a gente divide projetos também, a cara dela. Quando a gente divide projetos também, a gente vai prosperar. E a prosperidade ela vem junto, ela vem para a família. É um sacerdócio, né? A primeira igreja, o primeiro lugar onde você pode exercitar a sua liderança é na sua casa. Amém. Né? Então, essa questão da prosperidade financeira que o pastor Márcio comentou, ela sempre veio disso que a gente faz. É uma consequência. Exatamente. E sempre o próximo passo ele é calculado. Eu não estou falando aqui que a gente é modelo de família perfeita, não é isso. Mas, por exemplo, o fato dela ter assumido a clínica agora, que, só para você ter uma ideia, com 29 especialidades, ela assumiu depois ela ter feito um treinamento numa clínica melhor só com uma especialidade. Então, assim, você vai treinar agora nessa clínica aqui, que é só oftalmológica, que você consegue, só tem 3 médicos, só tem 2 funcionários. Para depois um dia você aprender como que é a dinâmica aqui e você poder evoluir. Agora ela cuida de uma que é 29 especialidades, são 23 médicos, 33 médicos, perdão, porque tem mais de um médico por especialidade e são 11 funcionários. Então, assim, a gente sempre tem um treinamento, a gente sempre está num passo atrás para poder dar um passo à frente. Amém. Ainda falando sobre trabalho em equipe, vocês estão vendo o chorinho dos bebês aí no fundo? Quer dizer que os bebês são bem-vindos aqui na nossa reunião, viu? Eu vi a Fernanda chegando aí com a criançada, eu perguntei para a Adriana, cadê a filha? Ela está dando um jeito na criançada lá. Quer dizer que até que a gente consiga um espaço com monitores, espaço tem, né? Só. Monitores, mas hoje é o culto do FAD, é difícil fazer a nossa reunião outro dia, enquanto a gente não conseguir se resolver, se é que a gente vai conseguir se resolver, esse espaço é das crianças também, porque é o ministério da família, não é só casais, é família. Como a Aliás, quero agradecer, eu esqueci, o Márcio falou, agradeça, e é verdade, gente, a Né e o Jorge, não foi uma bênção, louvor, não é gostoso a gente começar o culto com louvor, né, que bênção, e eles eram com o pequenininho deles, olha que bênção, né, ficou ali com a avó e com o vô, e o Senhor tem nos abençoado assim, que, olha, que privilégio. Então, bebês, vocês são muito bem-vindos aqui no nosso culto. Amém. E agora vamos prosseguir para o próximo casal de família super poderosa, irmão Vinícius e irmã Juliana. Bom, primeiramente, boa noite. Estava fazendo as brincadeiras, deu uma cortada, mas boa noite, é um prazer, obrigado pelo convite. Quantos anos de casado? 9. Casamos em 2012. Apresente suas crianças para a igreja. Na verdade, a nossa família é composta por 4 pessoas. A Lu, que está lá em cima dançando, mas que muitos aqui conhecem. Tacando terror e tudo. Para variar, sempre colocando terror. A mina é uma comédia. Eu, a Ju e o Joaquim, que está chegando agora, se Deus quiser, no dia 5 de novembro. Seja bem-vindo. Está para chegar. Mais um aí. Eu brinco que é mais um palmeirense no mundo. Mais um palmeirense no mundo, zagueiro de chuteira preta, se Deus quiser. Zagueiro quê? De chuteira preta, porque esse negócio de colorido não, chuteira preta. Mas precisa ver esse menino jogando bola. Uma elegância do queixo para baixo, assim, vale tudo. É bem uniforme. Cara enxadada, três minhoca, filho. Tem essa.
Quando eu perguntei para o Vini e para a Ju sobre qual é o valor central da família deles, o Vinícius me falou que é ter Cristo como centro da família. É a centralidade de Cristo. Queria que você falasse para nós o que é essa centralidade de Cristo. Bom, posso falar? Camila quer falar alguma coisa? Não, brincadeira da parte, mas, assim, quando o pastor Márcio nos procurou, e eu pensei um pouco, conversei com a Ju a respeito, eu acho que para nós o mais simples, o nosso único, que nos torna, às vezes, uma super família, né, é ter Cristo no nosso meio. No começo de casar, nós temos uma experiência de casamento. No começo, nós casamos novos, tudo planejado, tudo alinhado, tudo certinho, tudo bem como teria que ser. Nós gostamos muito de ter as nossas coisas muito bem planejadas, sabe? Eu gosto de chegar atrasado, eu gosto de fazer tudo certinho. E o nosso casamento foi em espelho disso. Nós fizemos todas as coisas alinhadas, casamos bem, estava bem tranquilo. Só que faltava ainda, sabe? Nós passamos uns perrengues, porque ninguém é perfeito, nenhum casal é perfeito. Mas nós tivemos muitas dificuldades no começo, porque faltava alguma coisa. E nós não conseguimos enxergar. Naquela euforia de recém-casado, loucura de trabalho. Às vezes nós dois trabalhamos em empresas juntas, trabalhamos em empresas diferentes. E cada um tem sua demanda. Até eu, na época, tinha uma demanda muito maior que tenho devido ao trabalho de viajar e tudo mais. E nós, na correria do dia, acabamos um pouco esquecendo a essência do casamento. Porque nós temos em casa como ideia que o casamento é um cordão de 3 dobras. Sou eu, a Ju e Deus. Porque eu acredito que essa é a base do casamento. Nós levamos nosso casamento desse jeito. Mas na época nós perdemos um pouco nisso aí. Confesso que na correria, porque muitas vezes eu chegava de viagem e falava, Ju, vamos na igreja hoje, vamos deixar para ir na igreja semana que vem, ou vamos deixar para frequentar o culto na próxima. Já fomos no ano passado e acabamos se perdendo um pouco nisso aí. Confesso que foi uma falha nossa, principalmente mim, pela experiência que eu já tinha desde criança. Então acabamos se perdendo. E daí nós só vamos enxergar a grande diferença no casamento, no relacionamento, é a presença de Deus no nosso meio. É buscar a Deus, é fazer as coisas para Deus na igreja, é realmente vir no culto, nos encher, usar as ferramentas que a igreja proporciona, que a igreja disponibiliza para nós para melhorar o casamento. Por exemplo, eu quando casei, nós participamos do curso de noivos da igreja, que é o mesmo que é ministrado aqui, que por acaso eu e a Ju que auxiliamos o Hernani aqui, né? E, isso realmente não vai salvar o casamento de ninguém. O casado para sempre não vai salvar o casamento de ninguém. Mas é uma ferramenta importante. Ele vai dar ferramentas para que você trabalhe dia a dia no seu relacionamento. E daí nós começamos a enxergar isso, essa diferença. Nossa, eu realmente acho que essa ferramenta do curso de noivos que nós aprendemos lá atrás, nós temos que praticar ela. E estar na igreja todo dia, toda semana, ouvir a palavra de Deus, buscar ter um relacionamento baseado, você e Cristo, nós temos que fazer isso aí. Porque você falou uma coisa, eu queria que você ressaltasse, que acho que é importante. Porque você falou, às vezes eu achava uma desculpa e não ia na igreja, né? E às vezes tem pessoas, aqui não, no nosso meio não, mas tem pessoas que pensam assim, mas está sempre na igreja, toda semana na igreja, o que isso vai fortalecer meu casamento? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque assim, não adianta, quando nós conversamos muito, eu dou esse exemplo para as pessoas. A nossa carne e o nosso espírito são 2 cachorros. 2 pitbulls que brigam todos os dias e você tem a opção de alimento, qual você alimenta mais, ele vai vencer a briga. Um vai ficar fraquinho, o outro vai ficar todo bombado e é claro, essa disputa realmente acontece. Então, você não vai buscar ir na igreja, você não vai buscar o seu espiritual, não vai buscar se alimentar da palavra de Deus, não tem como. Nós recebemos hoje uma quantidade de informação maçante, hoje nós recebemos a nossa batalha espiritual é constante.
é um e-mail, é uma página na internet, é um SMS, ou SMS é velho também, que não tem mais, né? Desculpa, mas é uma mensagem no WhatsApp. Uma mensagem no Orkut, Telegrama. Isso aqui é uma brincadeira. Mas assim, nós somos bombardeados todos os dias por mensagens ruins, por mensagens que não vai edificar nós espiritualmente. E nós temos que ir na igreja, nós temos que vir escutar uma palavra boa, e essa batalha constante. Então é importante você estar na igreja. Quando você fizer essa mudança e colocar Jesus no centro, que mudanças trouxeram para a vida de vocês? Olha, essa diferença são pequenas no dia a dia, no cotidiano. Porque nós aprendemos com um casal de amigos nossos, que é o Marcos e a Bruna, que foi quem me ensinou para mim o curso de noivos, junto com a Ernesto e com a Kênia. E ele nos ensinou desde o começo, desde a manhã, você abençoar o seu cônjuge, abençoar a sua esposa, abençoar o seu marido. Então, você acorda de manhã, você fala, nós temos tempos diferentes, né? Eu normalmente vou trabalhar mais cedo ou não consigo ver a Ju, mas quando eu vejo ela, a primeira palavra ela fala, Ju, Deus abençoe o seu dia, bom trabalho. São pequenas coisinhas, mas que faz tanta diferença, porque é uma palavra de bênção na vida da sua mulher, do seu cônjuge, é uma palavra de bênção na vida da sua família e que o dia vai bem. Parece que quando você não faz isso, parece que não acontece essas coisas. Mas a diferença é o quê? A diferença é que as coisas começam a se encaixar. Os bons hábitos provocam mudança. E se esses bons hábitos tiverem força espiritual, o poder que ele tem é muito maior. Sim, e assim, o resultado disso aí, para finalizar com a pergunta anterior. O resultado são pequenas coisas que você vê acontecendo na sua vida. Ninguém tem uma vida, ninguém é um casal perfeito, ninguém é um casal super-herói sozinho. Você tem dificuldades, nós temos dificuldades, acho que aqui todo mundo tem. Mas, às vezes, quando você tem um relacionamento com Deus no seu casamento, você é um pouquinho mais calmo. Sua mulher está num dia que não está legal, que ela está estressada. Que mulher quase não fica estressada, isso acontece. Mas quando ela está um pouquinho mais estressada, você teria razões para discutir, mas parece que Deus manda uma calma para você. Você fala, não, depois conversamos. Então, tudo isso é uma diferença no seu dia a dia. Você vê que Deus trata as pessoas. Você fala, nossa, mas eu nunca ia ser calmo nesse momento. Mas você vê que Deus vem cuidando de cada detalhe. Veja o que a palavra de Deus diz, lá em Colossenses capítulo 1, versículos do 15 ao 20, que fala sobre a centralidade de Cristo. Quando olhamos para o Filho, Jesus, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e encontra nele propósito. Veja só, se até os anjos, se até o céu estão centrados em Cristo, o que dirá de nossa família, do nosso lar? Ele está lá antes que tudo ele estava lá antes que tudo viesse à existência. E ele mantém tudo até o presente momento. E no que diz respeito à igreja e à família, que é a nossa primeira igreja, ele organiza e mantém unida, assim como o cabeça dirige o corpo. Ele foi supremo no princípio e, abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim. Do princípio ao fim, como nós cantamos aqui, de uma ponta a outra na cruz, ele está lá, elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime que tudo que é de Deus encontra um lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Além disso, pega essa palavra, você que talvez precise de uma restauração. Todas as peças quebradas e deslocadas do universo, pessoas e coisas, animais e átomos, e até casamentos, estão agora consertadas em vibrante harmonia, tudo por causa de sua morte e de seu sangue derramado na cruz. Quando a gente tem Jesus como centro da nossa vida, as coisas começam a se organizar, mesmo que seja um caos. Veja, o Vini cresceu na igreja, e em algum momento eles casaram na igreja, tiveram a bênção de Deus na igreja, mas em algum momento eles perderam o foco.
Ou seja, independente se você frequenta a igreja, se você é crente, se você é pastor, às vezes você perde foco no seu casamento. E o importante é trazer a centralidade, o altar de Cristo dentro da sua casa. Amém? Muito obrigado para vocês, viu? Agora o outro super casal aqui. O pessoal fala que esse pastor tem voz de locutor. Pastor Marcelo e Veridiane. Boa noite, a paz. Não, as manhãs não estão querendo falar no microfone hoje, vocês vão orar no final, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tem algum botão aí? Som. Nádia? Pode trocar. Boa noite a todos, a paz. Boa noite a todos que estão conosco. Boa noite. É um motivo de muita alegria estar aqui juntamente com vocês, mais uma vez aqui aprendendo um pouco da palavra do Senhor, não é? Amém. Quantos anos de casado? 20. 20? Meu Deus, a gente é os mais velhos aqui mesmo. Senhor Jesus. Eles têm uma filha jovem que está lá no FAD agora. Como que é o nome da sua filha? Júlia. Júlia. E 20 anos de casado. Se apresentem, o que fazem, o que... Eu me chamo Marcelo, não é? Eu trabalho aqui na área da segurança pública na cidade. Essa é minha esposa, vou apresentar ela, né? Essa é a Veridiane, enfermeira, né, da UPA. Ela trabalha aí, acho que muitas pessoas aqui já conhecem ela, né? Já foram ali atendidos ali onde ela trabalha, né? Do nosso trabalho, nós estamos aqui na igreja, acredito que há 2 anos agora, não é? Há 2 anos nós fizemos o MQTI, né? Nós fizemos também o Casados para Sempre. Está aqui até os nossos professores ali, Wigner e Gi, né? Deus abençoe vocês grandemente. E ali nós viemos aprendendo muito aqui com o tempo nessa igreja, né? Nós chegamos aqui há algum tempo pensando assim, acho que não tem nada para nós fazermos nessa igreja tão grande com tantas pessoas, né? Mas aí nós fomos Já vendo... tomou já, né? Já tomou o seu já, né? Eu estava de tarde aí de plantão na igreja hoje. Que aqui não acaba o trabalho nunca, né? Aleluia, glória a Deus. Quando eu perguntei para o pastor Marcelo e para a Veridiane qual que era o conceito central da família deles, o pastor Marcelo me disse tempo de qualidade. Fala para nós, pastor, sobre esse tempo de qualidade. Olha, pastor, quando nós fizemos o curso do Casados para Sempre, as pessoas começaram a falar sobre as 5 linguagens do amor, né? E teve uma hora que quando ele começou a falar sobre essa questão do tempo de qualidade, eu me identifiquei muito com isso. Me identifiquei porque, assim, no nosso trabalho a gente tem hora para entrar, mas não tem hora para sair, não é? E com o passar do tempo, a tecnologia ela foi avançando de uma forma que até dentro de casa eles estão nos encontrando, não é? Então minha esposa chega em casa e o telefone dela não para de tocar, né? As mensagens do WhatsApp não param de tocar. E aí às vezes nós falávamos assim, mas deixa isso aí de lado. Ela falava, não, isso é importante, né? Chegou o exame de tal pessoa. Isso aqui não tem como deixar de outra maneira. E aí nesse curso, eu comecei a pensar como é importante o tempo de qualidade no meio da família. Então, parece que quando a gente escuta alguma coisa, essa coisa ela abre a nossa mente para nós enxergarmos alguma coisa, não é? Quando a nossa esposa está grávida, a gente vê qualquer grávida na rua e fica, a grávida lá, né? A outra grávida ali, né? Parece que enquanto a nossa esposa não está grávida, a gente não vê nenhuma, né? Mas depois, com o tempo... Então, parece que isso abre uma coisa na nossa mente e eu comecei a observar, que eu gosto muito desse conhecimento empírico, né? Que era a questão da observação. Então, eu percebia pessoas que chegam numa mesa, num restaurante, cada um pega um celular, não é? E fica ali mexendo no celular, não é? E ali eles estão juntos, mas não é um tempo de qualidade, não é? Então, na nossa casa, às vezes é assim também. Às vezes nós assentamos com a mesa com a nossa esposa, mas aí cada um pega o seu celular, ou senão nós falamos assim, vamos assistir um filme juntos.
Aí cada um pega o seu celular também, um fica brincando no jogo, né? O outro fica vendo a rede social, e eles não têm um tempo de qualidade. Eles estão juntos, mas não estão aproveitando aquele tempo. E como vocês colocam isso em prática na vida de vocês? Uma mulher vai falar hoje, glória a Deus. Boa noite, paz a todos. Então, como o Marcelo falou, né, como a gente trabalha em escala de plantão, o tempo para nós sempre foi uma coisa assim que teve que ser bem planejada, porque senão a gente não conseguiria assim lidar nem com a nossa filha, porque eu comecei a faculdade, a Júlia tinha 1 ano de idade. Então, eu me cobrava muito no sentido assim, nossa, mas agora, né, ela criança, na fase que... E eu acredito que muitas mulheres passam por isso, né, na questão assim, mas agora eu vou deixar meu filho e vou cuidar de mim, né, porque a gente fica se culpando até, né, muitas vezes, como que... muitas vezes a gente recua, né, que às vezes é necessário mesmo. Mas, no meu caso, foi uma coisa assim, eu sempre tive o sonho, eu já tinha uma profissão, mas eu tinha o sonho de dar sequência numa graduação. E o Marcelo me ajudou muito, assim, porque ele, aliás, foi ele que falou assim, veio abrir um curso aqui em Piracicaba, então é uma oportunidade. E eu pensava, nossa, mas a Júlia é tão pequena, né? Mas a gente conseguiu se organizar de uma maneira que, assim... para nós foi uma doação, assim, porque eu tinha que trabalhar em um plantão uma noite, ele em outra noite, para a gente conseguir cuidar bem da Júlia. E nas folgas nossa era assim, a gente, né, os descansos, né, que era a folga de um, descanso de outro, a gente conseguia passar um tempo com ela. E o interessante é que eu falo assim, com os filhos, a nossa vivência, a nossa postura é o que a gente passa, eu sempre acreditei nisso, que é o melhor ensinamento, é aquilo que a gente vive mesmo dentro da nossa casa. Então, hoje ela ainda lembra, ela fala assim, ai mãe, mas você ia no cinema e você dormia, porque eu estava pós-plantão. Eu falo, mas eu estava junto. E ela dá risada, porque então assim, a gente tentava aproveitar esse tempo, né? E eu consegui, graças a Deus, fazer, né, a faculdade. O Marcelo renunciou a alguns sonhos dele, né, na época. A gente foi muito assim, difícil para conseguir, mas só que com isso eu tive mais tempo, né, depois, porque aí eu tive a oportunidade de sair de um outro emprego. Lógico que hoje eu sou mais cobrada, mas eu consigo organizar melhor o tempo com a família, o Marcelo também, então a gente consegue se programar nas nossas folgas. Então, nessa questão do tempo, em casa, é como eles falaram, não dá para ser todas as refeições, mas, assim, ao horário da tarde, a gente tem um momento nosso junto. E esse momento que a gente, um conversa com o outro, a Júlia fala da escola, o Marcelo, e ali a gente dá risada. Então, é um momento assim, que é muito rico. E é um momento que falta em muitas famílias. Eu trabalho numa unidade de pronto atendimento, que eu lido com isso todo dia. Né? Jovens que chegam, drogados, tentativas de suicídio, não são de adultos, são de crianças de 12 anos, de 13 anos. E é chocante, porque quando você conversa com elas, a maioria é por conta da família. É algum desgaste dentro da família. Sempre é. Então, isso, né, afeta bastante. Então, quando a gente consegue dar essa qualidade, estar presente com os nossos filhos, a gente consegue dar um suporte que eles vão levar para a vida inteira. Para quem não conhece esse conceito, um pastor americano chamado Gary Chapman, ele escreveu um livro chamado 5 Linguagens do Amor. Hoje tem 5 linguagens do amor do adolescente, da criança, do bebê, no ambiente de trabalho, virou meio que uma franquia. Ele é antropólogo com doutorado em educação, mas ele é um pastor. E esse estudo dele hoje tem sido usado em pesquisa científica na área da psicologia sobre terapia de casais. Um material que eu andei estudando recentemente, uma atualização que eu fiz, de uma autora, uma cientista da área de psicologia que não é cristã, não é um material religioso. Ela cita 5 linguagens do amor. E uma das linguagens é o tempo de qualidade. O tempo de qualidade tem alguém que talvez pense assim, é uma viagem para a praia,
para Campos do Jordão, é um jantar especial. Lógico, isso aí não está descartado, tudo isso é muito bom, gosto muito. Mas o tempo de qualidade é exatamente isso que a Veridiane falou, é o aproveitamento, a otimização de pequenos espaços. Vivemos hoje num mundo superpopuloso e com pouco tempo. Você vê que o japonês lá, tudo para eles é horta, tudo para eles é casa, fazem um cantinho ali e já aproveita para construir uma casa, porque é um país com um território muito pequeno. Então, tudo eles otimizam como espaço, porque tem pouco espaço. Nós precisamos aproveitar o pouco tempo que nós temos, porque eu sei que a vida de todo mundo é corrida. Trabalha, estuda, corre para lá, igreja, ministério, e não dá para parar essas coisas simplesmente. Mas existem pequenas janelas no dia. É um café da manhã, é um almoço, é uma janta, é a hora que você leva a sua filhinha para fazer xixi. São momentos. E aí, tem uma coisa que eu trabalho como psicólogo. É um valor. Construir memórias afetivas. A Veridiane foi um negócio muito engraçado, que interessante. Ela ia no cinema com a filha e dormia. Mas ela estava lá. E hoje elas contam essa história e riem. E o dia que a Júlia for casada e for mãe, contar para o filhinho dela, eu ia com a minha mãe, antes da minha mãe dormir, vão dar risada. Porque foi construída uma memória afetiva. O mais importante não é o filme que assistiram, mas é o tempo que passaram junto, não é a comida que comeram, não é o lugar onde estavam, mas é que estavam um com o outro. Isso é algo muito importante que as famílias precisam prestar atenção, porque gastamos muito tempo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, na televisão, no videogame. Isso é um tempo sagrado, precioso, que podia estar sendo dedicado. Ok, vai jogar videogame, joga junto com seu filho, joga junto com sua esposa. Aí tá, não fica só no videogame, vai jogar outros joguinhos com a sua mulher aí, que é mais interessante. Né? Não, minha mãe riu que está achando graça. Né? Mas precisamos aprender a otimizar o tempo. Nosso tempo é escasso, porque a vida moderna é corrida. O que a gente tem percebido é que as famílias estão se enfraquecendo. E nós viemos nessa proposta de falar porque a família tem superpoderes. Nós temos armas poderosas. Tudo isso que foi falado aqui, cada um, né, desses conceitos que foram falados aqui, foi muito bem colocado como superpoderes. Talvez o seu superpoder na sua família seja diferente aqui do que foi falado, mas é um superpoder, é uma maneira de você unir a sua família, de você estar junto ali, de você se fortalecer como família. E o contrário também vale. Porque se você não aplica isso, se você não aplica, a sua família está se enfraquecendo. E a gente tem visto muito isso acontecer. É muito preocupante. Fica aqui como um alerta, né? Não descuide da sua família, irmãos. Não descuide da sua esposa. Esposa, não descuide do seu marido. Pais, não descuidem dos seus filhos. Eles são muito valiosos. Tão valiosos. Olha, eu percebo muitas vezes, né? Já trabalhei com criança na igreja e é muito triste isso, mas tem muitos pais que não dão o valor que o filho merece, mas tem alguém que dá muito valor para os nossos filhos, e ele se chama Satanás, ele é o nosso inimigo, e ele dá muito valor aos nossos filhos. Então, pais, fiquem atentos aos seus filhos, preste atenção aos seus filhos, né? Quando é pequenininho, a nossa atenção fica toda voltada para ele, né? Aí, conforme ele vai crescendo, a gente fala, está ficando independente, está fazendo as coisas. Não descuide, continue atento, né? Com os olhos voltados para os seus filhos. Preste atenção. Ele pode não estar falando com a boca, mas ele está falando de alguma forma. Então, preste atenção no que ele está falando. Amém. O texto bíblico que eu separei para eles é um texto bem interessante até. Salmo 68, 6 diz assim: Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Que tem a ver isso com o tempo, né? Deus faz com que o solitário habite em família. E habitar não significa apenas lugar. Significa, não é apenas espaço, morar no lugar, mas não é pensão,
que você passa lá, toma um banho, come e vai. Não. Morar significa estar, dormir, acordar, comer, estar com outras pessoas. É um princípio de Deus. Deus dá um lar aos solitários. E olha que no mesmo versículo diz, liberta os cativos para a prosperidade. Ou seja, quem não tem tempo para estar com a família, ele se torna alguém prisioneiro e miserável. E ainda conclui, só os rebeldes vivem no deserto, só os rebeldes vivem sozinhos, só os rebeldes vivem isolados sem dedicar tempo para ninguém. Ou seja, não ter um tempo de qualidade com família, com igreja, com amigos, é ser um rebelde. E vai viver e morrer no deserto. E bom, no final, eu vou pedir para vocês, a Adilene, fale oi, Adilene, ela está com umas folhinhas ali, eu queria que todo mundo deixasse o nome, o casal e seus contatos. Nós vamos fazer ou no Telegram, ou no WhatsApp, uma rede de transmissão, para a gente estar comunicando mensagens, visão, ideia, as datas dos cursos, Casados para Sempre, Crown, curso de noivos, Paz para toda a vida, comunicar esse movimento, essas ferramentas que a nossa igreja fornece. Então, antes de ir embora, procure a Adilene e deixe o nome do casal ali e o contato para nós, tá bom? Do WhatsApp. E aí, o último casal é nós. A minha esposa... Deixa eu só falar uma coisa, é uma frase que o pastor Janinho sempre fala, né? Que sozinho a gente anda mais rápido, né? Dá para ir bem rápido, né? Mas juntos nós vamos chegar mais longe. Então, como família, sozinho você pode andar mais rápido, mas junto com a sua família você vai chegar muito mais longe. Amém. E aí, eu nem ia colocar a gente na berlinda dos temas aí, mas ela falou, não, eu estive pensando, e é de fato um valor que a gente sempre trabalha muito. Diga você. Eu falei que é falarmos a mesma linguagem. E eu fiquei pensando sobre isso, né? A gente passa tanto tempo em casa, né, com a nossa família, né, você e com a sua família. Talvez você fale, não, eu trabalho 12 horas por dia, não passo tanto tempo, eu mais durmo em casa. Não, mas você está dormindo, você tá passando tempo ali com a sua família. E é muito importante a gente falar a mesma linguagem, a gente saber, né, às vezes com os olhos, né, não precisa, às vezes, nem falar. Eu lembro de um livro que a gente leu, eu não lembro agora o nome do livro, mas eu sei que o autor é o John Bevere. Ah, John Bevere. E ele conta um fato que aconteceu, que eles estavam reunidos na casa de uns amigos, e eles estavam tudo conversando, contando história engraçada, e aí ele falou alguma coisa que ele não devia. Eles estavam sentados na mesa e ele falou que ele sentiu, assim, um beliscão da esposa dele. E aí ele falou assim, na hora eu já entendi, fica quieto, você está falando besteira. E aí eu lembrei dessa história que a gente leu no livro e eu falei, é isso aí, né? É falar a mesma linguagem. Às vezes não precisa nem falar, ela não precisou nem falar, talvez já tenha acontecido isso aí com alguém. Não precisa nem falar, né, Camila? Só com os olhos, assim, já vai entender o que está acontecendo. Você quer falar? Vocês têm uma ideia da linguagem como superpoder? Veja o que Gênesis, capítulo 11, versículo 6, diz para a gente. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá impossíveis para tudo que intentam fazer. Olha, nada poderá impedir o que planejam fazer. Sabe de quem está falando? Da turma da Torre de Babel. Deus estava bravo, esse aqui está errado, mas ele reconhece uma coisa. Essa negada é um, e eles falam uma língua só. Vamos acabar com isso, vamos dividir eles. Agora, se quem está fazendo mal e tem uma linguagem só consegue sucesso, imagine quem tem a bênção de Deus. Imagine quem quer edificar, construir um altar, uma família sólida. Só que para isso nós precisamos afinar a nossa linguagem. Sobre as 5 linguagens do amor, eu dou um curso aqui na igreja de psicologia pastoral. E a matéria do módulo 2
da aula de hoje à tarde foi 5 linguagens do amor. E eu estava conversando com o pessoal. Você já tentou conversar com uma pessoa de outro idioma? Alguém que fala espanhol. Você já tentou conversar com alguém que fala espanhol? Sem você saber, lógico. Você dá aquele portunhol lá. Hasta la vista, baby, pero que sí, pero que no, la garantia soy yo, sí, no mucho, maquei, não, maquei, italiano, né? Você não consegue entender, não consegue se fazer entendido. E você já tentou conversar com alguém que fala inglês e você não sabe? Há uns 3 anos atrás, veio um pastor aí, um líder mundial da igreja Cunanguru. E aí uma turma foi tentar conversar com ele. Eu falei, agora vai. Alguns que não sabiam falar inglês. Não tem como você se comunicar. E a linguagem, as linguagens do amor, não só essas linguagens, a linguagem, o português diário, se você não se fizer entendido, se você não ouvir o coração do seu cônjuge e fazer com que o cônjuge ouça o seu coração, e esse é um desafio muito grande, mas é disso que se trata o casamento, é o nosso desafio, porque não adianta, eu falo mesmo, mas não entende, lógico, você não sabe falar, você não sabe falar. E às vezes o outro sabe falar e você também não está muito afim de entender, né? E é o desafio da família, estabelecer uma comunicação. Primeiro, do casal. E depois, você cria aquela criança linda. Vocês não sabem o que é isso. Vocês já sabem. Aquele bibelozinho, obediente, crente, recita as passagens bíblicas, tudo. Meu Deus do céu. Aí, de repente, ele começa a entrar na idade da adolescência e não é mais uma criança, não é nem um ser humano, é um bicho aquilo. Você não sabe, né, o que vai virar isso aí? Vai um gremlin, né, um alien. Por quê? Porque a criança começa a mudar, ela já não está mais debaixo dos seus poderes. Porque agora ela está criando identidade. E ela tem uma comunicação que você precisa entrar e entender o que ela não consegue dizer. Você entende o que é isso? Eu falei, não, mas eu falo para esse menino aí, para esse moleque, essa menina não me entende. Mas lógico que não entende. Você não fala a língua dele. E falar a língua dele não é falar, ei, bicho, pode crer? Até porque bicho pode crer é bem velho. É cringe. Hã? Mas, sei lá qual que é a gíria que essa criança... Eles nem falam gíria, né? Gíria é coisa de velho. Gíria é coisa de velho. Essa molecada não fala gíria. Eles falam uma outra linguagem. Que, bom, de qualquer maneira, você precisa aprender a ouvir o coração dos seus filhos. E fazer com que os seus filhos ouçam o seu coração. Também é um desafio. Pastor, mas como que faz isso? Com tempo de qualidade, orando, buscando aconselhamento pastoral, psicológico, faz Casados para Sempre, faz Paz para Toda a Vida, lê livro, lute pela sua família. Pensa lá nos Vingadores, no Liga da Justiça, no Super Amigos, nos Incríveis, os Impossíveis. Quem é da época dos Impossíveis? Qual é o homem mola? Aí, perfeito, é nós, né? Os velhos lembram disso. Multi-homem, homem fluido, lembra disso? Não, era da hora. Os Impossíveis, era uma banda de rock, eles viravam super-heróis. Sei lá, a Turma da Mônica, não sei que super-herói você vai pensar. Mas toda família super poderosa tem uma super luta. E nisso eu queria pedir que o Jorginho e a Nécia arrumassem aqui, eu não sei como vocês vão fazer, mas nós vamos terminar esse culto orando pelas famílias. Você vai orar aí com o seu cônjuge. Se você não está com o seu cônjuge, não importa. Ore para os seus filhos, ore. Eu quero ler uma passagem bíblica para vocês que está em Mateus 16, 18, que é uma promessa de Deus para mim e para você, e nós temos que nos amarrar nessa promessa, que diz assim, olha, Jesus falando para Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E agora, hein? Oh, glória! E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos a igreja, a sua família é a igreja do Senhor. Trate a sua casa como uma igreja, trate o seu jantar, o seu almoço como um culto. Um pastor que eu amei muito, que eu admirei muito, e hoje é um homem tanto quanto amargo, foi muito famoso no Brasil todo, ele dizia o seguinte,
mas ainda um homem cheio da palavra, do jeito dele. Ele dizia o seguinte: se não houver culto na vida, não há vida no culto. Você vem para a igreja, esse pastor Toninho falou, não entendi, louvor hoje não estava bom. Lógico, porque não há culto na vida. Você tem que cultuar na sua casa, na sua cama, no seu leito, na sua mesa, no seu banheiro. Adore o Senhor. Isso vai fortalecer a sua família. Tempo de qualidade, Jesus sendo o centro, trabalhando em equipe, não importa. Não desista de trabalhar, de lutar pela sua família. É isso. Não existe passe de mágica. Somos heróis, não somos Harry Potter. Né? Não tem Leviosa lá, que faz flutuar as coisas. Não tem. Não tem Ratuna Matata. É Rei Leão, né? Não tem. Não tem. É pela fé. Não é por vista também. É pela fé. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força. E os que se esforçam se apoderam dele. Amém. Dentro da nossa casa é o reino de Deus. Não é Amém. Só na igreja. Na nossa casa existe o reino de Deus. Então você tem que tomar força mesmo, lutar mesmo, né? E eu creio que o fato de vocês estarem aqui é porque vocês querem isso. Vocês têm buscado isso e têm levado o reino de Deus na sua casa. Quero convidar vocês a ficarem em pé. Abraça bem teu cônjuge aí. Se você tiver com teus filhos, puxa ele aí. Até falou sobre o reino de Deus, a nossa casa é o reino de Deus. Você sabe como funciona o conceito de embaixada? Se você for na embaixada da Austrália, aqui no Brasil, aquele pedaço onde está a embaixada da Austrália não é solo brasileiro. Não é território brasileiro, é território australiano. Se você for lá na Indonésia, na embaixada do Brasil, aquele pedaço de chão onde está a embaixada do Brasil não é território indonésio, é território brasileiro. Edifique um altar na sua casa. E a sua casa vai ser uma embaixada do reino dos céus. Não vai ser pedaço dessa terra, mas vai ser um pedacinho do céu já hoje. Amém? Vocês ficam com essa palavra? Amém. Os nossos ministros aí vão cantar um cântico. E enquanto nós cantamos esse cântico, ministra na vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Ministra a cura, a redenção, salvação, transformação. Gente, estamos vivos. Enquanto a gente está vivo, a gente muda, a gente cresce, a gente amadurece. Não desiste não, não desiste não. Tudo pode ser melhor do que já é. Amém? Como diz o lema do Casados para Sempre, se o seu casamento está ruim, ele pode melhorar. Mas se ele está melhor, ele pode ficar melhor ainda. Não sei se faz do jeito certo, mas enfim, o princípio é esse. Tá? Não fique esperando as coisas dar ruim, não. Se está bom, vai ficar melhor. Agora você assim, não, pastor, já deu ruim. Então agora é a hora de consertar. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Abençoa os casais aqui nessa noite, Senhor, que sejam como árvores plantadas junto a ribeiro de águas. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Sua graça e te dê paz.
bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos. Uma bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a tua saúde, sobre as tuas finanças, sobre o teu trabalho, sobre os teus animais, tua criação, tuas posses, sobre os teus planos, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre os teus filhos, sobre o teu ministério. Que a bênção do Senhor alcance, empoderando, fortalecendo, curando, transformando, salvando. Se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Tua presença, A presença do Senhor acompanhe a sua casa, por trás, por diante, o tempo todo. é contigo, Caia por terra vícios, caia por terra depressão, caia por terra traição, pornografia, adultério, caia por terra mentira, engano, caia por terra confusão, caia por terra mágoa, rancor, em nome de Jesus. Todas as cadeias espirituais quebrem, sejam rompidas agora, em nome de Jesus. Nós liberamos essas famílias para prosperarem, para crescerem, para frutificarem, para viverem o milagre e o tempo dos céus abertos, em nome de Jesus. Amém. Canta bem. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Sua Amém. presença. Aleluia. Que a presença do Senhor esteja na tua casa. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quero agradecer a cada um de vocês que vê essa pequena multidão que a gente tem aqui hoje. Vocês estão convidados a voltar em novembro. A gente já vai começar a divulgar logo a nossa próxima reunião, mais ou menos o mesmo modelo. Agradecer pastor Marcelo, pastora Veridiane, pastora Camila, pastor Eliel, pastor Vini, pastora Ju. Ó, vocês são bênçãos aí também, viu? Vocês são nomeados aí, os ministros oficiais do louvor das nossas reuniões. Agradecer a nossa equipe aí, Igor, Adilene, Adriano, Fernanda, Juliano, Dani, cada um de vocês, muito obrigado. E a equipe pode crescer, viu? Se vocês quiserem ajudar a gente nas reuniões do For Love, é só se apresentar. E os meninos aí do som, Marcelo, Fabinho, Champola, é Champola que está em cima, é Champola sim, Champola, e a Luísa, e o bonitão da câmera, que sempre esqueci o nome, meu irmão. Ted Boy Marino? Amém. Nós vamos até orar para encerrar e dar a bênção apostólica. E você que nos acompanhou até aqui, que o Senhor te abençoe e multiplica e compartilha essa visão. Amém? Duas coisas. Na saída, o Juliano e a Dani vão dar um presente aí para vocês, tá? Levem com carinho e não esqueça de dar um nome e o celular, né, o telefone para a Adilene e para o Igor aqui na frente, tá bom? Algumas pessoas perguntaram para mim do livro Manifestação da Unção. Eu estou ali com os livros lá fora, depois, se você quiser, me procura. Antes de dar a bênção apostólica, só falar uma curiosidade. Essa música que a gente cantou era... Como que ela chama? Care Job. Care Job, né? E foi gravada uma semana antes da pandemia.
E quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu falei, gente, que coisa maravilhosa, né? A bênção de Deus sendo liberada sobre a nossa vida. E nós passamos esses 2 anos, né? Talvez aí meio trancafiados dentro de casa, né? Mas com a bênção de Deus. E eu creio que tudo isso, como todas as coisas cooperam para o nosso bem, essa pandemia cooperou para o fortalecimento da nossa família. Amém? Que o grande amor de Deus, que a presença do Espírito Santo e a alegria do Senhor Jesus, a salvação do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus seja com todos, hoje e sempre. Amém? Amém. Deus abençoe, viu? Muito obrigado, povo. Vai tirar uma foto da equipe aqui, Dri.